Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei apresentar a previsão para os próximos dias. Mas antes, as análises feitas aqui são de acordo com os modelos. Quaisquer decisões, consulte sua consultoria ou profissional. Aqui para os próximos 16 dias, nota-se que essa região, que possui os menores ou nenhum acumulado de chuva, ele desloca um pouco mais para a região nordeste. Na imagem de anomalia de pressão, observamos que há uma chuvia entre dias 25 e 27, entre esses dias, que abrange entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul. E observamos aqui no dia, cadê o mouse? No dia 30 de junho, um sisteminha também a atuar aqui no continente, e fica mais ou menos entre o dia 2 de julho. E aqui entre os dias 5 e 7 de julho, há uma atuação de outro sistema que pode trazer uma chuva significativa para essa região, principalmente no dia 7 de julho. Então é acompanhar esses sistemas e ficar de olho se eles vão enfraquecer ou vão se desenvolver. Nas últimas 12 horas, houve somente registros de chuva entre a Paraíba e e Sergipe. E a previsão para a região norte é encoberto com pancadas de chuva no norte do Amazonas, Amapá e Roraima. Parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada na faixa centro-norte do Pará e no sudoeste de Rondônia. Possibilidade de chuva à tarde nessa região aqui que está nesse solzinho que tem essa seta azulzinha. Possibilidade de chuva à tarde nessa região mais central da região norte e também aqui no norte do Amapá. As demais áreas da região, claro a parcialmente nublado. Em Macapá, Amapá, máxima de 32 e mínima de 25. E em Rio Branco, Acre, máxima de 32 e mínima de 21. Para a região nordeste, nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas no leste de Alagoas, Sergipe, também no leste do Rio Grande do Norte, parcialmente nublado na faixa norte do Maranhão, com chuva isolada também no litoral da Paraíba, do Piauí, Ceará, Bahia e Pernambuco. Possibilidade de chuva isolada no centro da Paraíba e as demais áreas da região parcialmente nublado a claro. Em Teresina, Piauí, máxima de 33 e mínima de 23. E no Recife, Pernambuco, máxima de 29 e mínima de 22. Para a região centro-oeste, claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado na maior parte da região. Possibilidade de névoa úmida e nevoeiro no leste de Goiás e no Distrito Federal. E de névoa seca e baixa umidade do ar à tarde em Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, Mato Grosso, máxima de 34 e mínima de 21. E em Goiânia, Goiás, máxima de 30 e mínima de 15. Nessa região, abrir um parênteses, há a atuação de um anticiclone em médios níveis, que isso é mais ou menos entre 3.000 e 5.500 metros de altitude. Então favorece à tarde ficar mais quente e à noite e madrugada cair a temperatura, como pode observar, mais ou menos uns 15 graus. Então acaba sendo mais fria a noite e a madrugada. Então não tem nuvens, a radiação que chega durante o dia, ela sai facilmente à noite. Então, como não tem essa nuvem, essa tampa, né? Então acaba dissipando essa energia na radiação e acaba sendo mais frias as noites e principalmente as madrugadas. Para a região sudeste,
nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer no leste de Minas Gerais. E demais áreas da região, claro, parcialmente nublado com possibilidade de geada no sul, sudoeste e também névoa seca no norte e oeste de Minas Gerais e névoa seca com baixa umidade do ar à tarde em São Paulo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, máxima de 25 e mínima de 12. E no Rio de Janeiro, capital, cadê o mouse? Máxima de 27 e mínima de 21. Para a região sul, nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Rio Grande do Sul, com possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas na campanha e sul do estado, possibilidade de chuva à tarde no centro gaúcho, como vocês podem observar aqui nessa imagenzinha que tem a seta azul, e possibilidade de chuva à noite nessa região mais central do estado gaúcho, onde vocês podem ver essa luazinha na imagem. As demais áreas da região, parcialmente nublado e alerta para vendaval no estado do Rio Grande do Sul, no centro-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, e tempestades no sul do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, Paraná, máxima de 24 e mínima de 12. Em Florianópolis, Santa Catarina, máxima de 27, mínima de 17. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, máxima de 29 e mínima de 15. Perdão. Amanhã, dia 25, quase todo o país com tempo firme, com exceção da faixa norte do país, leste, do Nordeste e o Rio Grande do Sul. Dia 26, o sistema que se encontrava no Rio Grande do Sul, ele avança para o Mato Grosso do Sul e São Paulo e ainda permanece com chuvas no norte e nordeste, principalmente na costa leste do Nordeste. Dia 27, o cenário ele é parecido, sendo que o sisteminha ele fica mais restrito entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, norte e nordeste, ainda com chuvas. Dia 28, o sisteminha ainda persiste nessa região, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, e também há áreas de instabilidade no norte e nordeste do país. Dia 29, as chuvas ela tende a diminuir um pouco e ficam um pouco mais esparsas. Dia 30, aumenta a concentração no sul do país, que pode ser devido aos jatos, no norte, nordeste e sudeste, com áreas de instabilidade. Dia 1º, as chuvas diminuem um pouco no norte e no nordeste e sudeste, mas a região sul ainda com chuvas concentradas, que abrange também alguma parte do centro-oeste e aqui o estado de São Paulo. Que no dia 2 de julho avança um pouco mais para o centro-oeste e o sudeste e faz um tipo de um corredorzinho entre essas regiões, entre a região norte e sudeste, a costa norte e leste do nordeste com umas chuvinhas. E observamos que esse sistema ele avança um pouco aqui para essa região que estava mais seca, consegue avançar um pouco mais para o Mato Grosso e no centro-sul de Goiás. Diminui um pouco no dia 3 de julho as chuvas no nordeste. E pelo que tudo indica, esse sistema ele avança mais para o centro-oeste, abrangendo essa região centro-leste, do centro-nordeste do Mato Grosso e aqui no centro-sul do Goiás, acompanhar se esse sistema vai continuar a favorecer as chuvas em boa parte do centro-oeste, pois esse período do inverno ele tende a chover menos e ficar seco, então é sempre bom ficar de olho.
Ele se desfaz, né, o corredorzinho que fica aqui entre a região norte e sudeste no dia 4, mas ainda continua a atuar aqui na região sudeste. Dia 5, sistema de baixa pressão a favorecer o sul do país e boa parte do centro-oeste e sudeste. Região norte e nordeste com áreas de instabilidade. E tudo indica que ainda ficará esse corredorzinho entre a região norte e sudeste no dia 6, favorecendo uma boa parte da região centro-oeste, que aparentemente não dura muito, não permanece direito mas essa ligação entre a região norte, mas observamos que há uma chuvinha em algumas regiões. E aqui no noroeste da região norte, o aumento de chuvas. Então é bom sempre ficar de olho para essa região centro-oeste. Dia 8, quase todo o país com tempo firme, com exceção de algumas áreas aqui no norte, e principalmente no estado do Amazonas e em Roraima e Amapá. Algumas regiões aqui do Nordeste, principalmente na costa leste, aqui no Mato Grosso e em Goiás, e também algumas regiões do Sudeste, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dia 9, a chuvinha na região norte do país, também para a costa leste do Nordeste e entre o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Sudeste, também há uma área de instabilidade. E no dia 10 de julho, as chuvas tendem a diminuir mais em quase todo o país, ficando com tempo firme, exceto aqui no estado de Roraima e aqui na costa sul da Bahia, que há um concentrado de chuva. Lembrando que o tempo mais seco tende a chover menos. Fica de olho, principalmente nessa região mais central do Brasil, que está mais seca. A amplitude térmica é maior. Por exemplo, ela está muito quente durante o dia. Quando chega a noite, a temperatura ela cai rápido. Então, passa 30 graus durante o dia e quando vai para a noite, madrugada, ela cai para 15, 12. Mais ou menos isso, assim, explicando bem razoável. Mais ou menos essa explicação. Então, é bom sempre ficar de olho nessa região que está mais crítica de chuva. Para o armazenamento de água, entre o dia 26 e 27, há um aumento significativo aqui entre Santa Catarina e o sul de São Paulo, e também aqui na região norte do país. Para o restante da região, tende a perder esse armazenamento, e essa região mais central do Brasil, que é boa parte do país, está mais crítica esse armazenamento de água no solo. É isso, pessoal. Paz e bem. Até a próxima. Tchau!